A jurista Amália Costa. Bom dia. Bom dia, Pedro, a todos os que estão aqui no estúdio e bom dia aos nossos ouvintes. Ao que sei, tem a particularidade de pertencer justamente à CAIA, ao Centro de Arbitragem da Associação Industrial de Angola. Fala-nos um bocadinho do historial desta instituição, da sua instituição. Sim, eu pertenço. Neste momento nós estamos numa fase em que precisamos, como disse há bocado, precisamos e estamos prontos para reativar, não é, o funcionamento do nosso centro. Nós já funcionamos durante um tempo, temos todas as condições, funcionamos, mas tivemos que fazer um interregno por questões ligadas ao Covid e neste momento estamos preparados para reativar o nosso centro, não é? E contamos naturalmente com a adesão e a participação não só dos nossos associados, mas empresários, empresas e toda a sociedade civil. Portanto, tiveram que suspender a vossa atividade por causa da Universal Covid. Há quanto tempo é que existe a vossa... Quando é que foi criada? Em que ano? O centro foi criado em 2019. Meia dúzia de anos. Meia dúzia de anos. E depois tivemos que fazer este interregno. E pronto, agora neste momento é a fase de recomeçar. E porquê é que resolveram criar o Centro de Arbitragem? Eu gostava só de dizer, e até provavelmente isso poderá ajudá-la a responder à questão que lhe coloco, a Ordem dos Advogados também criou um Centro de Arbitragem em articulação com países aqui da nossa sub-região, da parte austral da África, porque entende que, enfim, a nossa justiça é muito morosa. Exatamente. Há muitas vantagens, não é? E, naturalmente, um ambiente de negócios bom, hoje em dia não vejo como funcionar sem centros de arbitragem, sem os atores ou os atores comerciais e sociais terem a possibilidade de submeter os seus conflitos àqueles que entendam que devem fazer a arbitragem. E a arbitragem é livre, não é? As pessoas têm a liberdade de definir aqui alguns conflitos que pretendem, a lei dá essa liberdade e existem muitas vantagens. Desde já, a primeira, que eu acho que é bastante importante, que é a especialização dos próprios árbitros que vão julgar o conflito. São pessoas que podem se especializar nessas matérias, são especialistas e então eles têm um entendimento diferente daquilo, um entendimento mais profundo daquilo que é o conflito que eles devem compor. Outra vantagem é que portanto, o conflito pode ser composto usando a equidade. Os atores, neste caso os interessados, as pessoas que submetem o conflito à arbitragem, têm a possibilidade de definir ali que regras e compor que devem ser aplicadas. Em alguns momentos podem prescindir da aplicação das regras formais do Estado e o conflito vai ser composto tendo em conta o melhor interesse daquelas que são as partes litigantes, não é? De entre quem existe o diferendo. Portanto, isto é uma excelente vantagem. Isto é uma excelente vantagem. Podem fixar as regras também da tramitação processual, os prazos podem ser definidos também pelas partes. Podem escolher os árbitros, que pode ser um árbitro ou 3 árbitros. Portanto, há uma série de vantagens. Uma outra vantagem importante também é a confidencialidade, às vezes, das informações. E nós, quando falamos de questões comerciais, nós sabemos que existem os segredos do negócio, que às vezes são informações confidenciais e que não há vantagem ou não interessa ou não é bom, às vezes, ter que apresentar ou essas informações. E com a arbitragem também é possível fazer isso, preservar ali aquilo que são as informações que os empresários ou as partes achem que não têm interesse de divulgar. Então a arbitragem também permite que se faça isso. Eu acho que essas são algumas vantagens. Existem outras, naturalmente, não é? Podemos falar de todas. Mas acho que essas são as vantagens principais.
Há a questão dos custos também, não é? Nós podemos, de alguma forma, a arbitragem tem custos. Dependendo dos processos, elas podem ser maiores ou até inferiores aos processos que correm na justiça formal. Exatamente, nos tribunais formais. Mas isso tem que ter o beneplácito da própria justiça formal, não é? Destes centros de arbitragem. Tem que funcionar de acordo. Quer dizer, no fundo, é um funcionamento paralelo aos tribunais, não é? E que acaba por adotar, certamente, questões que as partes interessadas em ultrapassar o conflito entendam que na justiça formal, muitas vezes, ainda não está muito... digamos, em consonância com os sinais dos tempos, não é? É um bocado isso. Sim, isto também... Quando fala aí da introdução de confidencialidade de algumas questões... Exatamente. A questão da atualização, não só legislativa, e também da própria formação, como falamos aqui na especialização dos árbitros, da formação e do conhecimento das pessoas que vão compor o diferendo, não é? Tendo em conta aquilo que são as melhores práticas, tendo em conta aquilo que são as práticas do meio a que pertencem as partes. Portanto, isto é uma questão também importante que faz com que a arbitragem seja uma vantagem, não é? Seja recorrer à arbitragem seja de todo vantajoso. Mesmo em países como o nosso, em vias de desenvolvimento, a arbitragem é também... Nós estamos numa fase em que precisamos, há uma necessidade muito séria, não é? Se nós queremos desenvolver o nosso ambiente de negócio, se queremos avançar na resolução dos nossos conflitos, nós sabemos que os tribunais são bastante morosos. A tramitação processual faz com que os processos muitas vezes, e outras situações, não é? Que nós já conhecemos que tem um sistema judiciário do Estado, o sistema judiciário faz com que os processos sejam muito morosos. Isso muitas vezes não é compatível com o interesse de quem está a exercer o comércio. O tempo é dinheiro, é isso? O tempo é dinheiro, exatamente, e é muito importante porque há custos. Há custos quando nós temos que parar por questões ligadas a processos. Há muitos custos com isto, e isto muitas vezes não é compatível. Então, nós estamos numa fase, claro que não estamos numa fase embrionária. Precisamos avançar, precisamos desenvolver-nos. Quais são aqueles passos que entende que têm que ser dados já de imediato para... Nós temos que fazer parcerias com países que têm centros de arbitragem e que já estão muito avançados nessa matéria. Tem algumas parcerias, nós temos já alguns planos de trabalho para trabalhar com essas instituições, nomeadamente a França, que é um dos países que tem os melhores centros de arbitragem e estão muito avançados nessa matéria. Nós temos planos de avançar rapidamente e capacitarmos os nossos técnicos, árbitros e o nosso centro da melhor forma para avançarmos nessa matéria. Esse propósito significa que vocês recebem muitas reclamações? Não significa isso. Não significa que nós recebemos muitas reclamações. Significa que nós temos que nos desenvolver, aprimorar e avançar para atingir os níveis ótimos, não é? Que os outros países já têm. Portanto, nesta matéria, nomeadamente o país da União Europeia. Querem transmitir um sinal à sociedade que é preciso, digamos assim, antecipar-se, quer dizer, é preciso fazer... Há coisas que têm que ser feitas, dizer, independentemente das circunstâncias, das políticas, mas há coisas que têm que ser introduzidas, não é? Exatamente. Só com isso é que nós vamos conseguir dar passos e depois colmatar, então, as outras debilidades e avançar. E temos que avançar de forma célere, temos que trabalhar e avançar de forma célere. E a arbitragem é um dos aspectos que nós precisamos fazer isso. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvir a Amália Costa, agora vamos ouvir outra jurista, Anete Rodrigues. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, caro locutor, caro estúdio, bom dia, caros ouvintes. Então, do que ouvimos, arbitragem, porquê é que resolveu abraçar a causa da arbitragem? Olha, eu decidi abraçar a causa da arbitragem por ser um projeto bastante vantajoso, não só para o país, mas para o desenvolvimento jurídico, para o cenário jurídico que apresenta o nosso país, tendo em conta que a arbitragem vem para poder descondicionar aquilo que é o sufoco que os tribunais judiciais têm se deparado com muitos processos, e a arbitragem vem trazer esse descondicionamento na resolução extrajudicial dos tais litígios. E temos também a lei, né?
Temos a Lei 16/3 de 25 de junho, que vem também salvaguardar interesse e que vem também litigar relativamente e esclarecer relativamente esse tipo de situações relativamente à situação da arbitragem voluntária. A figura aqui do árbitro é fundamental também, não é? Sim, a figura do árbitro é fundamental, porque o árbitro vem aí para poder litigar o litígio. O árbitro pode ser uma ou mais pessoas, desde que as partes convencionem. As partes têm a liberdade de poder convencionar quem são os árbitros que vão poder litigar ou vão poder litigar o litígio ou o conflito que possa existir entre as partes. Então a figura do árbitro tem que ser muito importante, porque um árbitro tem que ter uma figura característica de um juiz, tem que ser coerente, tem que ser uma pessoa experiente, tem que ser perito na matéria e tem que ter um papel de equidade, de igualdade no conceito, no momento de poder fazer a resolução do tal litígio. Então, eu deduzo que vocês, ao exigirem que o árbitro tenha seja mais ou menos ligado ao meio que está em causa, que está em disputa pelas partes, que muitas vezes o juiz na justiça formal acaba por não preencher esses requisitos que permitam que depois que a sentença ou o juízo final seja o mais adequado, não é? Exatamente. Essa questão da a necessidade da especialização. Do árbitro estar mais metido com o métier, não é? Mais ligado ao métier. Exatamente. Imagina que estamos a falar de pessoas peritas em engenharia ou pessoas peritas em direito. Podem as partes procurarem pessoas especializadas na matéria, como o árbitro, que não temos a prerrogativa de ter um ou dois mais árbitros, como um jurista que também tem a questão técnica para a resolução do litígio, para conjuntamente chegar ao meio termo e fazer uma resolução mais justa. Porque um que tem conhecimento da matéria e o outro que tem um conhecimento mais técnico relativamente ao fórum jurídico, a união faz a força. Podem, num contexto conjuntural, chegar ao meio termo e fazer uma arbitragem justa. Então, há uma necessidade dos árbitros serem peritos na matéria, tenham conhecimento da matéria e poder criar uma forma técnica para poder resolver o litígio. Há uma necessidade de ter essa experiência e essa noção de como vão fazer a resolução do litígio. Fora do meio empresarial, também, enfim, a arbitragem contempla outras áreas da vida social, sem ser a economia em si. Sim, é importante porque a arbitragem, como é que eu posso esclarecer o regulamento da arbitragem? Para poder aceder à arbitragem tem que ter uma capacidade jurídica contratual. Tem que ter o Estado nas vestes de pessoa coletiva. Estamos a falar das empresas, das sociedades comerciais, das organizações e dos contratos administrativos. No Estado, nas vestes de pessoa singular, estamos a falar dos contratos de direito privado. Então, são pessoas que, num contexto geral, podem aceder, sim, à arbitragem e poder resolver os seus litígios de forma mais... Deduzo que está a defender aqui uma espécie de massificação ou democratização da aplicação do fenómeno das práticas de arbitragem na vasta realidade social no nosso país. Acha que a acontecer isso seria melhor, até seria bom para não apenas para o funcionamento regular da economia, mas até para a questão da justiça no seu todo, no nosso contexto social? Exatamente, sim, é muito importante porque, com a dinâmica, nós estamos um país em via de desenvolvimento. Então, tendo em conta esses aspectos que já foram aqui abordados, há uma vantagem. É uma vantagem que a arbitragem seja um princípio primordial antes de poder ir para a via mais consciencial, que é uma via judicial, e para a via extrajudicial. Sim. Amália Costa quer dizer algo? Aqui, naturalmente que sim. Existem meios extrajudiciais de resolução de conflitos, que não é só a arbitragem, é a mediação e a conciliação também, e há sempre vantagens. Os juízes de paz também entram nisso? Antigamente, isto era antigamente. Mas também pode ser a figura mais ou menos igual. Pode ser, sim, equiparado. Sim, equiparados. Pode ser equiparado. Sim, é claro que isto vai trazer um desafogamento dos processos de tribunal e só isto é uma vantagem, não só para a sociedade, como para o próprio Estado também, não é? De alguma forma vai desafogar. Nós focámos-nos essencialmente na arbitragem comercial porque tem também uma grande influência naquilo que é o estado que nós queremos atingir no ambiente de negócios no país. E porque os empresários, muitas vezes, a questão do investimento, a morosidade e a complexidade dos processos que correm nos tribunais
formais, judiciais, na justiça estatal, não se compadecem com aquilo que são os interesses do investidor, do comerciante, do empresário, não é? Do homem de negócio. Do homem de negócio. Da pessoa que quer fazer negócio. E então, é por isto o nosso foco, mas não quer dizer que a arbitragem deve ser só sobre matérias comerciais, não. A arbitragem pode ser usada e aplicada nas outras questões todas, desde que haja, como disse a doutora Anete, capacidade jurídica. As pessoas têm que ter capacidade jurídica, terem liberdade de escolha, não estarem de alguma forma inibidos dos exercícios dos seus direitos e a partir daí são livres, porque a arbitragem é voluntária, não é? São livres de poder escolher a forma em que querem compor os problemas, os litígios, os diferentes de que são acometidas na vida. Apesar dos padrões e das orientações, mais ou menos, enfim, consensuais, todos nós temos um sentido de justiça, não é? É um bocado isso, exatamente. Não é? Há um sentido de justiça natural. Eu tenho dito sempre, nós no fundo, lá dentro, nós sabemos o que é justo. Que é para mim e que é para o outro também. Nós às vezes é que fechamos os olhos, achamos que o que é justo para nós, para o outro não precisa, o outro não precisa de justiça, mas não. No fundo, podemos agir injustamente, mas todos nós temos um sentido natural de justiça. Sabemos, se isto é injusto para o outro, é injusto para mim, mas pronto, neste momento se calhar até eu não vou. E sobretudo quando há um verdito, né, do juiz que a gente, pronto, é a decisão final e a gente nem sempre está de acordo. Sim, não, mas aqui neste caso às vezes vamos voltar àquela questão do conhecimento especializado. Muitas vezes as pessoas têm percepções limitadas e é normal, um juiz não é versado em todas as matérias comerciais. E se calhar um engenheiro entende bem quais são aquelas questões que são ligadas às questões da engenharia e o que é que precisa um empresário que tem questões dessa natureza para resolver. Isto é humano. Nós não temos capacidade de ser versados em tudo. Né? E o juiz muitas vezes não está focado e não conhece a realidade daquele negócio. Já alguém que tem contacto com aquela matéria sabe perfeitamente o que é necessário, o que é que se pretende, o que é que as partes querem. E desta forma pode sim senhor, dar uma outra resposta àquilo que são os interesses. Essa é a filosofia imanente aos centros de arbitragem, não é? Esta é a filosofia imanente, é uma... Nada melhor que ouvir ali o empresário Horácio Muniz. Bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Ricardo, bom dia aos senhores ouvintes. E então, os empresários estão também determinados em reforçar e em, digamos assim, em aumentar, digamos, a capacidade de trabalho e de ação dos centros de arbitragem aqui na nossa economia em Angola, em função certamente das reclamações, das preocupações que vocês vão recolhendo junto dos vossos associados ou até de figuras, de personalidades ligadas ao funcionamento da economia no nosso mercado. Pedro, esta figura do centro de arbitragem é extremamente importante porque traz uma celeridade muito maior e também traz as partes à mesa. Ou seja, inclusive até o próprio formato da negociação pode ser criado um ambiente que propicie uma áurea no desenvolvimento da negociação muito mais simplificada, tirando o peso de uma sala de um tribunal. Portanto, aqui temos uma vantagem significativa em termos psicológicos do impacto que tem esta situação. Depois é a flexibilidade que os centros têm, quer dizer, porque cada uma das partes até pode eleger um árbitro. Nós temos a possibilidade de ter um árbitro, temos a possibilidade de ter um júri que é composto por 3 árbitros. E aqui podemos ter juristas. Imagine que é uma situação relacionada com o equipamento eletrónico. Podemos ter um engenheiro eletrónico que vai explicar detalhadamente o motivo porque é que o produto se estragou, ou como é que foi e qual é a capacidade de poder ter ou não garantia. Portanto, pequenas coisas que são importantes. Se nós estivermos a falar de terrenos, por exemplo, podemos ter um engenheiro civil, podemos ter pessoas ligadas a essa área, independentemente de termos juristas ou não. E aqui a vantagem destes centros é trazer as pessoas ao diálogo e a uma forma de comunicarem muito mais simplificada, que trará muito mais rapidez e eficiência na resolução dos problemas. Porque muitos dos problemas que nós temos e que levamos a tribunal, muitas das vezes, não têm um impacto tão significativo que não possa ser resolvido com um diálogo entre partes.
Aliás, muitos tribunais também utilizam esta forma de dialogar, de criar uma audiência prévia, falar com os advogados, criar ali assim um ambiente de quase que arbitral para poderem nós chegarmos à sala de audiências. Repare, nós aqui neste momento, com a vantagem que temos nos centros de arbitragem e face ao nosso desenvolvimento, e aquele problema que constantemente os empresários vão comentando, que é o ambiente de negócios é difícil, que a situação é complexa, que temos muita burocracia, que os litígios demoram anos nos tribunais convencionais. Portanto, os centros de arbitragem vêm obviar um pouco essa carga que está do ambiente de negócios e inclusive na solução do problema muito mais rapidamente. Isto não é novo, não é uma situação nova, porque nós hoje até temos uma vantagem, porque nós já usamos isso nas nossas tradições. Portanto, nós do direito costumeiro não é nada mais, nada menos do que um tribunal arbitral. Portanto, quando nós vamos falar com o SOBA e o SOBA reúne as pessoas, as partes que estão envolvidas no problema e resolvem aquele problema entre aquela Assembleia que ali está, portanto, estamos a fazer estamos a fazer de árbitro numa situação que levaria-nos a um tribunal. Portanto, isto não é novo para nós e creio que, inclusive, para nós até será muito mais fácil o desenvolvimento desta nova visão da justiça, porque trará uma dinâmica diferente. Depois também é importante porque, repare, não é imposto o árbitro. O árbitro é de opção comum. Portanto, eu posso dar... Resulta de um consenso, não é? De um consenso. Eu posso dar a indicação de um único árbitro e a outra parte pode indicar outro árbitro. Ou podemos chegar à conclusão que temos que ir para um júri de 3 árbitros. Portanto, a facilidade com que nós podemos aqui obter rapidamente uma forma democrática, inclusive, de podermos chegar à conclusão de um problema, vai obviar aqui muito dos trâmites processuais que tem um processo convencional. Portanto, isto não é querer fugir à justiça, até porque, repara uma coisa, a justiça convencional, isto é tentar criar aqui um ambiente de negócios facilitado e que haja confiança das partes, ou seja, a nível do investimento internacional, a nível das empresas, sabermos que numa situação de um litígio comum, que nós possamos encontrar uma solução muito mais rápida num tribunal arbitral. E repare, as decisões do tribunal arbitral vinculam, pelo menos em primeira instância. Portanto, a partir do momento em que as partes assumem a questão, porque, repare, não é imposto rigorosamente nada. A parte pega no seu problema e descreve. Quando está a aceitar, descreve qual é o problema que tem. A outra parte descreve o problema que tem. Portanto, e aqui vai-se encontrar a tal resolução sobre as situações. Portanto, não é imposto, não tem o mesmo formato que tem o Tribunal Convencional. Portanto, há muito menor burocracia, muito menor tempo, independentemente de o Sr. Juiz ter ou não uma experiência muito vinculada nesta situação. Nós hoje na sociedade empresarial temos dinâmicas muito modernas. Portanto, hoje nós avançamos rapidamente com empresas que trazem novas filosofias, novos conceitos e que os nossos tribunais não estão muito vinculados. Eu posso falar, por exemplo, de um exemplo. A forma como nós temos os empréstimos são dados, o porquê das burocracias, quer dizer, são coisas completamente novas que têm implicações a nível do âmbito do ambiente de negócios, não é? A rapidez com que o dinheiro chega às empresas, a forma como nós temos capacidade de desenvolver um determinado setor que está bloqueado por uma parte que não está a ver a perspectiva do outro. Portanto, isto vai criar uma dinâmica muito mais moderna, uma dinâmica muito mais forte no mercado, com as partes todas envolvidas em conceito completamente diferente, um conceito de olhos nos olhos. Portanto, é muito mais fácil, olhos nos olhos, nós resolvemos as coisas, e o diálogo é uma das peças fundamentais da evolução da humanidade. Portanto, este setor do Tribunal Arbitral tem uma vantagem muito grande ao nível da nossa sociedade hoje,
E ao nível empresarial, quais são as reclamações, as preocupações que vocês, ao nível, por exemplo, da AIA, em Viana, no município de Viana, mas isso pode ser até representativo e pode ser aplicado em relação a outras circunscrições, onde a AIA esteja representada, não apenas aqui na província de Luanda, mas noutras partes do país, em que vocês sintam que a justiça normal, a justiça formal, não está a ser capaz de dar devido tratamento em tempo oportuno às preocupações e às questões suscitadas pelas partes que estão eventualmente em conflito. Que áreas, quais são as áreas? Na área do comércio, na área... Sim, falas um bocadinho. Não se trata, é transversal, não se trata... Abrange todos os setores da economia? Sim, todos os setores da economia, porque não se trata especificamente dos tribunais não terem capacidade ou não terem... É uma questão de tempo. Os processos convencionais levam o seu próprio tempo, seguem determinado tipo de trâmites legais e têm que ser cumpridos esses trâmites legais. Ou seja, com um tribunal arbitral nós reduzimos substancialmente os tempos. Repara, uma sentença no máximo tem que ser dada em 6 meses. Mas isso não terá apenas um caráter vinculativo? A força jurídica disso, é evidente que isso resulta do consenso entre as partes. Não, a partir do momento em que é decidido, estão aqui juristas, podem confirmar. É importante passar isso, porque também é comparativamente com... A partir do momento em que é tomada a decisão de irmos para o Tribunal Arbitral, assinam-se os documentos e aquilo passa a ser uma instituição com caráter vinculativo. Sim. Agora, pelo menos até a primeira instância. A minha preocupação é comparativamente com, digamos, esse tipo de exercício feito pelo poder normal judicial. Não, poder tradicional. Tem na mesma, ou seja, se eu entrar em acordo consigo num litígio e nós decidirmos irmos para um tribunal arbitral, a partir do momento está vinculado. E a decisão que for tomada vincula as partes. Portanto, a partir daqui, na primeira instância, está decidido. Terá que fazer um recurso à instância superior. Mas comparativamente com uma decisão tomada por um juiz, que apesar das partes, das advocacias de cada uma das partes, na última palavra, em última instância, a palavra do juiz, a sentença do juiz. Isso resulta, pode até nem coincidir com as partes que estejam ali em confronto, comparativamente com a decisão tomada pelo centro de arbitragem. Pelo juiz ou tomada no tribunal arbitral tem a mesma vinculação dentro do contexto, mas está aqui as juristas. As juristas podem... São questões que certamente são importantes importam. esclarecer, naturalmente. A sentença arbitral tem a mesma força que uma sentença proferida por um juiz do Estado, um juiz do sistema judiciário, um juiz formal. Como disse o Pedro, até a primeira instância, pelo menos. Mas, no entanto, o recurso, as partes também podem prescindir do recurso, da subida do recurso para os tribunais formais. Também podem prescindir disso e aquela sentença passa a ter força obrigatória como qualquer uma outra sentença. O que é importante é que os nossos empresários e as pessoas se lembrem que é importante nós não fazermos negócios sem contratos, sem apoio jurídico. Porque é nos contratos onde nós temos que podemos escolher a forma de resolução e incluir uma cláusula arbitral. Depois de incluir essa cláusula, que pode também já regulamentar algumas matérias, mas depois nós vamos fazer um compromisso arbitral. Portanto, o importante é isso, é que os empresários se lembrem de fazer negócios com suporte legal. Pronto, a doutora Amália falou fazer aqui uma contratos e coisa incluir a cláusula arbitral. Exatamente. Depois, redigir-se o compromisso arbitral que vai definir as regras a que aquela arbitragem vai ser submetida, os árbitros, o procedimento processual e os prazos, e se prescinde ou não do recurso para os tribunais do Estado. Tudo isto depois é feito no Horácio Muniz parece que quer dizer qualquer... Queria aqui só realçar esta questão que a doutora Amália está a colocar, que é, ao nível dos contratos que são feitos, a importância de colocar uma cláusula arbitral. Porque normalmente o que se coloca é, em caso de litígio, resolve-se no Tribunal da Comarca de X. Está a ver? Portanto, estamos a transferir automaticamente para aquela... Isto é uma cláusula diferente. Essa é uma cláusula de escolha de fórum. Sim. Também a lei nos dá essa, mas não tem nada a ver com a cláusula arbitral. Não, mas é isso que eu estou a dizer. A cláusula arbitral nós podemos pôr a cláusula arbitral em contrato. Ou seja, o que era sugerido, as pessoas que estão a fazer contratos novos, que colocassem esta possibilidade, porque com esta possibilidade em contrato
automaticamente a escolha das partes pode ser o tribunal arbitral. E depois de posta a cláusula arbitral, as partes são obrigadas a cumprir aquela cláusula no contrato. Se alguma das partes não cumprir, a outra parte então tem a prerrogativa de exigir judicialmente que ela que é isso no fundo, cumpra que é isso no fundo o propósito dos contratos, não é? É responsabilizar e obrigar o cumprimento exatamente. Daí a pôr a cláusula no contrato, que é uma cláusula que vai definir que as partes, no caso de algum litígio de determinada espécie, podem também definir a espécie de litígio, um litígio que surja nesta ou naquela matéria, ou na relação comercial, na relação de negócio completa. Nós decidimos que Eu acho que o Pedro qualquer diferente uma coisa, vai ser submetido à arbitragem. O Pedro queria comparar aqui uma coisa que é uma decisão do Tribunal Convencional comparativamente com as decisões a uma decisão não tem a mesma importância do ponto de vista social, em termos de percepção social, não é? Dado o papel isso é que é importante nós... da justiça formal, não é? Porque quando a justiça formal é um juiz que decide, ou o coletivo de juízes, não é? Aqui há um coletivo, é um árbitro, tudo bem, mas que é indicado pelas partes em conflito. Há um consenso prévio. Não é? E até que ponto isso esvazia um pouco, digamos assim, o peso de sério, passa entre aspas, não é? Era essa a minha questão no fundo. Exatamente. O peso vai estar lá, porque existe uma lei. E a lei tem um caráter expenditório obrigatório. Se existe uma lei, então essa lei tem que vigor e tem uma legitimidade legal. Então a lei já dá essa prerrogativa de a arbitragem fazer a resolução extrajudicial dos litígios, e a força da resolução é de caráter obrigatório e tem a força executiva, quer dizer, a decisão foi tomada, então as partes têm a obrigatoriedade de cumprir. Caso não queiram, não estejam satisfeitas com a resolução, podem obrigatoriamente ter a liberdade de ir para o fórum comum para poder fazer a resolução, para poder ver os seus direitos salvaguardados. Então, o impacto social não pode ser de caráter desigual, porque se a lei dá essa prerrogativa de ir para a arbitragem e a decisão que for tomada por intermédio da arbitragem é de caráter executivo, obrigatório, então, tão quanto como no fórum judicial, então aqui não há eu acho que não há um impacto tão... É mesmo só passar a informação e dar conhecimento às pessoas dessas informações que é de caráter específico. Se calhar a falta de conhecimento, as pessoas não têm noção de que as decisões tomadas no fórum judicial, no fórum por intermédio da arbitragem, não têm esta força quanto no fórum judicial. Então, é só passar a mesma informação, as pessoas têm conhecimento de que sim, é possível sim, e a decisão que é tomada é de caráter executivo, tal qual igual no fórum judicial, e se existe uma lei que salvaguarda isto, então o peso de igualdade é o mesmo. Até porque isso está associado também à questão do ritual, que a gente quando vai para o tribunal tem aquele ritual todo, não é? Exatamente. Os juízes vestidos com aquelas indumentárias pretas, sim. tudo. Sim, e certamente no centro de arbitragem isso não... Sim, isso é informalidade. Isso é um aspecto importante. Há aqui o lado semiótico, não é? Também. É uma vantagem. Isso é uma vantagem, não uma desvantagem, porque repara, há litígios que são interpessoais e muitas das vezes esses litígios interpessoais, aquela formalidade cria uma pressão muito grande sobre as pessoas. No caso do Tribunal Arbitral, eu acho que isto é de extrema importância para a nossa visão sobre um Tribunal Arbitral, é a facilidade com que nós nos sentamos frente a frente e num diálogo aberto e sincero poder expor as nossas condições. E eu queria só realçar também aqui a questão que a doutora Anete estava aqui a comentar, que é o facto de todas as decisões tomadas em sede de tribunal arbitral, depois das partes aceitarem, têm a vinculação jurídica da primeira instância, ou seja, dali só para um tribunal de recurso superior. Portanto, pode recorrer. A pessoa pode dizer, eu não estou de acordo com isto e eu quero recorrer disto, e vai recorrer. Até pode recorrer para a nulidade da ação. Portanto, isso pode ser feito. Portanto, o Tribunal Arbitral não vem criar aqui um problema aos tribunais comuns. Vem retirar de dentro dos tribunais comuns pequenas quesílias, pequenos problemas, desburocratizando esse tribunal, mas não deixando de ter como perspectiva a lei e a justiça. Portanto, isto é muito importante, porque para já está vinculada a uma lei.
E segundo... É a tal lei que nós falamos, a lei de arbitragem voluntária, né? Que é no quadro legal angolano. E segundo, o que está estabelecido entre as partes é que aquele árbitro ou aqueles árbitros são aqueles que eles concordaram que fizessem o trabalho da arbitragem de chegar à conclusão da sentença. Está a ver? Portanto, aqui há uma vantagem, e que é muito simples. Enquanto que nos tribunais comuns nós escolhemos o juiz, nestes aqui temos a possibilidade de ter uma intervenção direta na escolha do juiz. É óbvio que todas as partes devem ter a noção de que quanto mais independente for o juiz que escolham e com uma visão muito mais técnica, porque normalmente estas questões implicam sempre algumas questões técnicas, é importante que as questões técnicas sejam colocadas em cima da mesa para defender as partes em si. Essas questões técnicas podemos aqui, digamos assim, comparar em termos de, não diria significado, mas de intenção, as questões das competências. Porque há sentenças, muitas vezes, que depois as partes envolvidas no conflito entendem que não é adequada, não corresponde àquilo que se esperava, fruto da, não direi, incompetência ou do desconhecimento por parte de quem lavrou essa... Isso não tem que ver quando se exige, quando se fala aí que é necessário que haja, digamos, uma capacidade técnica. Isso tem a ver com... que isso vá ao encontro realmente dos conhecimentos absolutos daquilo que está em causa na disputa de uma determinada questão. Não, as coisas não podem ser postas dessa forma, não é? Os juízes têm competência para julgar as causas dentro daquilo que é o definido na lei. A doutora percebe que é o que eu quero dizer. Eu percebi, muitas vezes há esse sentimento. Eu ia falar disso. Mas os sentimentos são normais. Nós temos vários sentimentos de acordo com o lado em que muitas vezes a questão nos toca. O que eu ia dizer aqui é que não podemos nos esquecer... do senso comum. Sim. Uma coisa é o senso comum, mas não quer dizer que o senso comum vai de acordo com aquilo que é a obrigação do juiz julgar de acordo com os cânones do direito, do que é definido. O juiz tem essa obrigação. E se eventualmente houver ilegalidades, injustiças e a lei não for aplicada de forma adequada, existem os recursos estão aí, não podemos também pôr em causa. E quando falamos em competência, não é bem a competência do juiz, a sua preparação, nem a competência dos tribunais para julgarem as causas. Isto é calculado ou definido de uma outra maneira. Nós falamos se calhar na composição do interesse de uma outra forma por pessoas que entendem melhor os anseios, e aí nós somos livres de escolher. E quando falamos na especialização, é especialização sobre a matéria, sobre os interesses das partes, e porque as partes anteriormente escolheram renunciar à justiça formal e aplicarem as regras que melhor compõem o seu interesse. E a minha questão é porquê é que renunciam, no caso, à justiça formal e recorrem aos centros de arbitragem? Falamos nisto. Mas é isso que lá está. Pronto, a questão da celeridade. Para isso que estamos de acordo. Mas o que é que leva muitas vezes as partes a entender... Os tribunais não vale a pena, não é questão só da morosidade, entendemos que há ali questões... Era essa a minha dúvida. Nós falamos na questão dos atores do comércio. Falamos, por exemplo, que às vezes a morosidade não se compadece com aquilo que são os seus interesses, a atividade que eles exercem. Há custos, não é? Se houver atrasos, há prejuízos enormes, as pessoas precisam produzir, precisam avançar. Doutora, esta é uma grande vantagem em termos do mas isso ambiente estamos de acordo, foi que por foi exemplo, dito. as outras a celeridade, não é? Exatamente. Horácio Muniz, faz favor. Vamos pôr aqui algumas situações em cima da mesa. Um cliente vai comprar um computador. Esse computador veio, passado 2 dias estragou-se. Nós temos a defesa do consumidor. Pode intervir. Mas também pode intervir aqui o Tribunal Arbitral. Não se consegue... E isto não pode ir para o Tribunal Convencional, porque vai demorar 5, 6 anos. Portanto, estas pequenas situações que acontecem na nossa sociedade, até porque estamos num processo evolutivo, nós temos isto no direito costumeiro, há coisas que não chegam a tribunal e são resolvidas na localidade. Repare, se nós tivermos um tribunal arbitral a funcionar numa das nossas vilas que não tem tribunal convencional, se há lá um tribunal arbitral e que é aceito pelas partes, as coisas não vão ao tribunal convencional. Portanto,
andamos mais rapidamente. Aqui a função não é tirar à justiça aquilo que é do direito da justiça. Aqui é tentar encontrar um meio mais rápido e mais fácil de acabar com conflitos entre duas partes que não se entendem. Portanto, e isto com os técnicos, nas áreas específicas, porque a vantagem do Tribunal Arbitral não é ter em todos os lados das 21 províncias eles serem compostos pelos mesmo perfil de pessoas. Se temos juristas, temos engenheiros, isto é o que nós temos. Não, porque podemos ter um jurista, mas podemos ter um indivíduo que, imagino que é um muro de uma casa que caiu e que temos aqui um litígio. O senhor diz que, de um lado diz que o muro caiu por culpa do vizinho do lado e o vizinho do lado diz que não, que aquilo já